Já começo a louvar a Deus, louvando a Deus, porque quando eu vinha para cá de casa, em direção à Canção Nova, me vinha essa canção. Falei, eu nem precisei pedir para você. Graças a Deus, o Espírito Santo fala com você, fala comigo, fala conosco. E eu fui louvando a Deus, porque enquanto você cantava, Márcio, a passagem que me veio muito claro foi a passagem de Lázaro. Quando Jesus, depois de 4 dias já, que ele estava no sepulcro, já morto, Jesus ele disse, Lázaro, vem para fora. O morto, ele escutou a voz de Deus. Há muitas pessoas em casa que precisam escutar hoje a palavra de Deus. Você não está morto fisicamente, mas quantos estão hoje amedrontados, prostrados por terra, desanimados, Lázaros no sepulcro, pessoas que perderam a coragem de viver, pessoas perderam a coragem de dar os passos necessários para fazer a vontade de Deus. Então hoje o Senhor está chamando nesse acampamento, com certeza através do grande profeta, do professor Felipe aqui pela manhã, Deus está chamando pelo Márcio, animando pelo ministério que está te chamando pelo seu nome. Escute hoje Jesus falando o teu nome, você João, você Roberto, você que está, como o Márcio trazia na inspiração de Deus, você perdeu a vontade de viver, você já entregou os pontos, você já disse, não, a minha vida não tem valor. Hoje, eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus, que a morte, ela não é a última palavra. A última palavra, a palavra é de Deus, e esta palavra que quer te libertar, seja a situação que você se encontra, porque para Deus nada é impossível. Se você crê, você pode dizer aí na sua casa, onde você estiver, eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu creio, Senhor, no teu amor, na tua misericórdia, e eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. É a tua palavra que me fala, Senhor, que o Senhor tem cuidado de mim, e que podemos derramar as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos medos, as nossas inseguranças. Quantas pessoas hoje, desoladas, querendo experimentar um consolo de Deus, Deus dará esse consolo, Deus já está falando com você, Deus já está curando a tua alma, agora você precisa, como Lázaro, ouvir, ouça, ouve Israel, e depois de ouvir, acolher essa palavra, e colocar em prática. É isso que eu lhe peço hoje, Jesus. Eu lhe peço, Senhor, que modificou todo o início, todo o contexto, tudo aquilo que eu havia preparado para a introdução, Senhor. O Senhor quer tocar os corações, toque, Jesus. O Senhor é Deus. Eis aqui um escravo, e o pior e o menor dos escravos do Senhor. Simplesmente usa-me, Senhor, para tocar tantos Lázaros, desanimado pela perca de alguém, seja a morte, seja no abandono. Quantas pessoas hoje que sentem a morte, mas a dor do abandono, quantos filhos órfãos de pais vivos, quantas pessoas que perderam sim um ente querido, e que vive num eterno luto. Hoje o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar comigo, quer falar com cada um de nós. Então escute mais uma vez essa canção, e nós entraremos na pregação da palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que ilumina,
Mas escute, mais do que escutar, faça da tua oração agora, junto com o Márcio, ore para valer. Deus quer falar comigo. Fala, Senhor. Em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo. Em coisas tão pequenas, nas coisas simples. E eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Se você em casa quer acompanhar comigo na palavra de Deus, encontra-se no livro de Eclesiástico, no capítulo 38, a partir do versículo 16. Eclesiástico 38, a partir do versículo 16. Enquanto você toma a palavra, que você se coloca numa posição de escuta. Quando Deus fala porque Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo que seja uma exortação, uma palavra mais dura, mas sempre é para o bem, para o teu bem, para o meu bem. Precisamos entender que o pai corrige aquele filho que ele ama, porque ele quer bem da pessoa. Então, enquanto você pega a palavra, me vinha em palavra de ciência, antes de entrarmos na temática, no tema propriamente desta palestra, que o evento Rezando discerniu que era por aqui, me vinha pessoas com muito remorso, uma mulher que não deu tempo de chegar ao enterro do seu pai, e você se culpa até hoje, isso já faz mais de 7 anos. Hoje Deus está querendo falar com você de maneira pessoal, e a cada um de nós. Primeira coisa, a partir do tema que foi colocado, é o Passos para Bem Viver o Luto. Antes de entrarmos no luto, nós precisamos entender o significado da morte cristã. Mas a partir da nossa fé católica, a partir da nossa doutrina, é preciso ter, a partir de uma visão cristã, o sentido da morte, o significado da morte. A primeira coisa que devemos saber é que ela não foi desejada por Deus. Deus, nos desígnios de Deus para o homem, não estava a morte. A morte, ela entrou, seja a doutrina, o catecismo da Igreja Católica, daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouquinho mais,
seja pela doutrina, pelas Sagradas Escrituras, pelos ensinamentos dos santos doutores, os santos padres da igreja, que ela entrou por causa do pecado do homem. Primeira coisa, tantas pessoas que nós encontramos e dirigimos e atendemos em oração, em retiros, que culpam a Deus pela morte de alguém da sua casa. Primeira coisa, Deus não criou a morte, mas hoje ela faz parte da vida do ser humano. Olha que o documento, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1008 vai nos falar. Gente, não tem receita para viver bem o luto. Então eu fui nos ensinamentos dos santos padres da igreja, dos santos doutores da igreja, pela própria doutrina, Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição, a Sagrada Tradição, que é o próprio Catecismo da Igreja Católica, que nós vamos agora proclamar. Então, não tem uma receita, mas existe os exemplos, existe a vida dos santos, como eles viveram em Deus. A primeira coisa, então, para viver bem o luto, é preciso viver dentro de uma ótica cristã. E diz assim: devemos conhecer a verdade. Santo Afonso Maria de Ligório, um doutor da igreja, um grande tratadista moral, aquele que foi o fundador dos redentoristas, é um santo que eu gosto muito de ler seus escritos, e ele vai dizer que é preciso conhecer a verdade, mas como? Meditando sobre um assunto da verdade. Meditar sobre os novíssimos, em especial a morte. Só que a maioria das pessoas não gostam nem mesmo de ouvir falar da palavra morte, como se ela fosse o fim, e ela não é o fim. A última palavra não é a morte. Para nós católicos, a morte é somente uma passagem. O próprio documento do Concílio Vaticano II, daqui a pouco nós vamos adentrar, vai dizer sobre isso. É uma passagem, é uma transformação. Agora, é preciso conhecer a verdade e meditar. Não ter medo de meditar sobre a morte. Primeiro, que ela não foi desejada por Deus, ela entrou no mundo por causa do pecado do homem. Não ter medo de meditar sobre uma palavra. Por isso que eu fiz questão do Márcio cantar novamente essa música, quando nós falamos assim: Deus, fala que o teu servo escuta. Na meditação é o momento privilegiado de Deus falar conosco. Ou seja, o que é falar? Falar é iluminar a nossa inteligência. É através da inteligência que eu vou conhecer uma verdade de fé, e quando eu conheço uma verdade, ela tem o poder de me libertar. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não ter medo de meditar sobre as verdades. A morte é uma verdade. Iremos passar. Se tem algo certo nessa vida, é a morte. Mas quando o cristão medita, conhece a verdade, ele para de temer a morte. Continua assim: a morte para os católicos significa ir ao encontro de Deus. Deus criou a cada um de nós para Ele. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, e Ele não pensou na morte, tanto que alguns exegetas, estudiosos, teólogos, poderia até passar por uma morte, mas não essa morte traumática que nós conhecemos, mas Deus não pensou em morte, e eles iam viver eternamente.
Deus criou o homem para que esse o conhecesse, e nós conhecemos pela razão, pelo entendimento, iluminado por uma graça, pela graça atual. E a nossa vontade, que é uma outra faculdade, ela fortalecida, e assim foi com Adão e Eva, eles não tinham dificuldade de amar a Deus, de conhecer a Deus e de servir a Deus. Deus criou você e a mim para isso. E na vida eterna, poderemos estar com Ele por toda a eternidade. Hoje as pessoas não querem falar da dor, mas é preciso. As pessoas não querem falar do sofrimento. Aqui nesse mundo, após o pecado original, o sofrimento começou a fazer parte na vida do cristão. A partir do mistério da paixão e morte de Jesus Cristo, aquilo que era desgraça, aquilo que era para muitos, mesmo na época de Jesus, que era um sinal de maldição de Deus, a partir do mistério de Jesus, da morte de Jesus, o sofrimento tornou matéria-prima nas mãos de Deus para a nossa purificação, e a morte faz parte, a dor da perca faz parte. Deus nos criou para Ele. E para chegar um dia à vida eterna, eu vou precisar passar pela morte. Mas é uma passagem, não é o final, não é o fim da vida, como muitos acreditam, e muitos católicos. Ou melhor, muitos que são batizados, porque não conhecem a sua fé, não medita sobre as verdades da fé. E uma vez que eu não medito, eu não posso ser iluminado, eu não vou conhecer a verdade, e a verdade que vai me libertar principalmente das paixões desordenadas que existem em nós. Uma das paixões é a tristeza. Daqui a pouco a palavra vai falar que não entregue a tua alma à tristeza. Ela faz parte, mas ela precisa ser dominada por nós, ela precisa ser mortificada, senão ela leva à própria morte. Quando eu vou conhecendo a verdade, sempre iluminada por uma graça, porque não é a partir do meu esforço, é uma revelação, é Deus que ilumina. Por isso da necessidade da oração, por isso da necessidade da meditação. Eu vou sendo iluminado e a minha vontade vai se fortalecendo para viver cada dia mais a imagem e semelhança de Deus. Vamos enfrentaremos a morte, enfrentaremos as percas, os sofrimentos, mas não para a nossa destruição. Quantas pessoas hoje numa profunda depressão, porque perdeu alguém? É porque não caminhou na fé, não caminhou nas verdades da fé, não cresceu na intimidade com as verdades, e portanto a verdade não libertou, a verdade não iluminou, a verdade não deu a possibilidade dele dar passos na fé e crescer nas virtudes, na virtude da fé, da coragem, na confiança que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A verdade de que Deus caminha comigo, eu não estou sozinho, eu não vou enfrentar as dificuldades do dia a dia, da minha vida sem Deus. Deus vai estar sempre a me alimentar, Deus sempre, aquilo que São Paulo disse lá em Colossenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, é Deus, é o Espírito Santo de Deus que está em mim, que me fortalece e me capacita a enfrentar todas as situações, inclusive a perca, a morte, inclusive para viver bem o luto. E aqui não são passos, não é mágica, é ensinamento das verdades, mas eu preciso conhecer as verdades da fé, para não viver na escuridão. Toda a nossa vida de fé
se encaminha para o momento da partida, para a morada definitiva. Olha que lindo, Deus, Ele nos deu a vida natural. Tudo é graça, tudo é bênção, tudo veio de Deus. A única coisa que nasce em nós é o pecado e a miséria. Até mesmo um bom pensamento veio de uma graça de Deus. Veio Deus que iluminou. Foi o Espírito Santo que plantou aquele bom pensamento. Então, de nós, a única coisa que parte de nós, que pertence a mim, que é do Ricardo, é o meu pecado. Deus, Ele criou a vida, Ele me deu uma vida natural. Mas não somente isso, no batismo, no sacramento do batismo, Ele me deu uma vida sobrenatural. Ele me deu uma vida no Espírito, com os dons do Espírito Santo, com as virtudes teologais, com a graça santificante, com as virtudes morais, estas que santificam e que fazem parte do organismo sobrenatural que Ele concedeu a todos nós. E para quê? Para um dia chegarmos a esta vida eterna que nos aguarda. Por isso que a morte não pode causar medo numa alma que conhece que Deus, Ele criou tudo para chegarmos um dia a visão beatífica. A teologia chama de visão beatífica, face a face com Deus. Não pode causar medo, que é uma das paixões, a tristeza. A dor faz parte. E com a graça eu vou enfrentar, eu vou viver, assim como Jesus sofreu. Assim como a Virgem Santíssima, em pé diante da cruz, viveu o luto do seu próprio filho, daquele que é inocente, daquele que não merecia morrer, porque não havia pecado nele. Essa dor faz parte na minha vida, mas ela é para dar um impulso, para eu crescer na santidade, para eu buscar uma vida de perfeição, para chegar aonde Deus está me aguardando. A morte, como eu dizia, é uma passagem. Nós estamos num tempo em que eu preciso conquistar com a graça de Deus a vida eterna. Para aquele dia marcado por Deus, do grande encontro com Ele, com nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que nós não entramos ainda na dor do luto. Estamos, na verdade, sobre a morte. Você não precisa temer. O Santo Afonso, ele dizia que é para meditar sobre os novícios. E o tema dos novícios que ele falou que é mais importante é sobre a morte. Continua o ensinamento do santo. Temos que tomar consciência que a vida do ser humano tem um começo e um fim aqui na terra. Aqui na terra. Como está determinado que os homens morram só uma vez. E logo em seguida vem o juízo, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Já está determinado o dia da sua morte. Deus já tem nos desígnios dele. Por isso nós não precisamos temer. O que nós precisamos, enquanto os batizados, é crescer, é cooperar com a graça de Deus, para trilharmos o caminho de santidade, um caminho de perfeição. Porque esse dia vai chegar. O dia da tua morte vai chegar. Márcio, o dia da tua morte, eu vou chorar muito, mas vai chegar, Márcio. Talvez eu morra antes, e você vai chorar lá, e não vai ter cafezinho no meu velório. Mas vai chorar. Faz parte. Mas
olha o que diz a palavra, e aqui é um ensinamento sobre a morte. O homem morre uma única vez. Vou repetir, porque é em Hebreus capítulo 9, depois, se você quiser ficar bravo, fica bravo com Jesus, com São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, está lá. O homem morre uma única vez e logo vem o juízo particular, que é um outro tema dos novíssimos. Agora, se eu não quero ter medo da morte, primeira coisa, eu preciso viver bem esse mundo. Eu preciso me preparar para esse dia, porque já está marcado. E logo virá o julgamento particular. No momento, diz muitos santos, quando a minha alma se desprender do meu corpo, imediatamente o justo juiz, ele não envia nenhum anjo, ele próprio, em pessoa, em divindade, ele surge e ali acontece o meu julgamento. Não é o julgamento final, mas já é o julgamento. Dali tenho 3 dimensões, assim eu posso dizer, porque não é um local, mas ali eu tenho 3 lugares que eu posso ir: o céu, o purgatório ou o inferno. Ali já acontece. Por isso que precisamos rezar para o dia preparar-nos para o dia da morte. Não somente para os nossos familiares. Lógico que é difícil perder alguém. Eu digo que eu tive a graça, porque eu morei muito tempo no Japão, mas eu tive a graça de enterrar o meu pai, de enterrar o meu irmão. Mas com a certeza na ressurreição, vai ser o tema que eu vou pregar amanhã, mas certeza na ressurreição. A certeza de que Deus está no controle. A minha parte era bem viver o luto ali. E nem me preocupar para onde a alma foi. Vou acreditar, sim, na misericórdia de Deus. Se o meu pai, se o meu irmão mereceram a salvação, eles foram salvos. Mas se não, o que eu posso fazer? Não é culpa, e por isso você não pode ficar se culpando pela morte das pessoas, da sua casa, dos seus amigos. Você tem que viver bem o luto. E daqui a pouco a Bíblia, a Escritura vai nos ensinar um pouco de como passar por isso. Agora nós precisamos acreditar que a alma criada por Deus sobrevive após a separação do corpo. Preste atenção. E tende a se encontrar com o seu Criador e receber a recompensa por sua vida ou a condenação pelos seus crimes. Isso é o que nós precisamos saber da morte. Estamos de passagem nesse mundo e a qualquer momento podemos perder alguém querido que amamos. Mas olharmos a morte, primeira coisa, precisamos valorizar a vida que Deus nos deu. Todas as vezes que eu vou para um velório, e que eu vejo aquele corpo, porque ali só está o corpo, que a terra vai comer, que os vermes irão comer daqui a pouco, mas ali está o corpo, a alma já passou pelo juízo particular, ela já recebeu a recompensa ou a condenação. Mas e para mim, que eu preciso meditar, eu preciso sofrer, sim, enfrentar, viver o luto, mas eu preciso tirar o ensinamento da verdade que eu estou vendo. E aí olhar para a minha vida
como eu estou vivendo os dons que Deus me concedeu, a graça que Ele me concede, como eu estou vivendo um dom precioso que Deus me deu, não pertence a mim, por isso que eu não posso me revoltar com a morte de ninguém, porque Deus deu, Ele tira, como Jó vai falar, a vida pertence a Deus. E aqui abre parênteses, por isso que é um crime, é um pecado mortal, todo tipo de aborto, de eutanásia. Existe uma eutanásia lá que, sim, aquela, mas de tirar a vida, de querer ser dono, ter poder sobre a vida de alguém, porque a vida pertence única e exclusivamente a Deus. E eu dizia para a Miriam que eu não ia falar bravo, eu não vou voltar a minha mansidão aqui. A vida pertence a Deus e ela precisa ser bem vivida. Se você não quer ter medo da morte, se você não quer depois ficar com esses pensamentos, sentimentos de culpa, de remorso, pela pessoa da sua casa que faleceu, então viva bem agora. Aquelas pessoas que caem em desespero, aquelas pessoas que ficam doentes, normalmente é porque elas têm a consciência pesada, que não amaram aquela pessoa que viveu com ela, que Deus deu para viver com ela, que é uma graça de Deus, um irmão, um parente, o pai, a mãe, o esposo, os filhos, são bênção, é uma graça, é a vida dada, doada por Deus, e agora Ele tem o direito de tirar a vida. Eu vejo quantos pais, quantas mães doentes, porque perderam seus filhos, porque não conhece a verdade. Quantas pessoas numa depressão, num quarto, porque, olha, não é nem morte. Eu atendi uma vez uma menina, numa missão no exterior, que estava numa profunda depressão. Eu falei, qual é o motivo? O meu namorado terminou comigo. Eu falei, então morra, minha irmã. Você está morrendo porque o teu namorado terminou com você. Nós somos muito apegados. O luto é para viver de forma cristã, com sabedoria, na paz. É para chorar mesmo, é para sofrer aquele momento, sim, mas unido a Jesus, com um sentido do sofrimento, de entrega e de abandono aos cuidados de Deus, com a certeza de que Deus deu a vida, Deus pode, só Ele pode tirar, e lembra que não é o final, a morte é uma passagem, a morte vai ser uma ida para a vida eterna, aqueles que viveram bem a vida, aqueles que amaram. Eu não guardo o remorso das pessoas que morreram, porque eu não amei, porque eu fiquei com mágoas, ressentimentos. É isso que nós precisamos meditar e olhar para a nossa vida, para não chegar no momento do luto, querer improvisar. Vida na fé e na graça não se improvisa, não tem improvisação. Para eu viver bem o luto, é preciso estar caminhando com Deus, com a vida da graça, no conhecimento das verdades. É isso que vai me dar fortaleza, uma das virtudes, é isso que vai me dar têmpera no momento que eu preciso enfrentar, mas eu vou enfrentar com maturidade, eu vou enfrentar com as minhas paixões mortificadas, e não com os ímpetos das paixões. A tristeza não pode me derrubar, não pode me levar para longe da graça de Deus. Eu não posso viver do emocionalismo, de sentimentalismo. Mas aí é a hora da minha razão, iluminada pela graça, colocar-se em ação. Isso é ser um homem espiritual. Viver da luz, a luz que ilumina a minha inteligência e a vontade. Eu não posso ficar vivendo na carne. Eu não
não posso ser escravo das paixões desordenadas, dos sentidos, os ímpetos dos sentidos. Por isso que eu disse que a fé não se improvisa. Vai ter passos, vai ter receitas para eu viver o luto. Não tem. Você começa a crescer hoje na verdade, nas verdades da fé. O que vai falar mais alto do contrário são as paixões desordenadas que vão gritar no momento de uma perca. Aquela dor, aquela tristeza que precisa ser algo para me impulsionar ainda mais na intimidade com Deus. Sim, o livro de Eclesiástico vai dizer que chora, é preciso chorar. Filho, derrama lágrimas sobre o morto. É preciso derramar as lágrimas. Aliás, lágrimas é um dom de cura, é um dom de libertação, para eu não cair numa depressão, não, as lágrimas, elas precisam ser enxugadas, como o salmista no Salmo 6 vai dizer, por Deus. Aquela lágrima precisa ser força e poder de Deus na minha alma, para eu enfrentar bem aquela situação, para não ficar vivendo em melancolia, para não ficar vivendo nesse sentimento de culpa, de autocondenação, que muitos vivem após perderem alguém. Ao olharmos então para a morte, precisamos ter a certeza de que é uma grande oportunidade de nos prepararmos para a eternidade. Eu vou passar por isso. Quantas vezes eu vou, mesmo colegas, não amigos próximos, mas que a gente tem a oportunidade, já fui rezar por pessoas que estavam nos últimos momentos da sua vida, e ao olhar aquele corpo, eu preciso lembrar, eu vou estar um dia assim. Eu estou preparado? Esta preparação, já que você gosta de receitas, de passos, é um dos passos para eu bem viver um luto. Lembra? Não vai dar para improvisar, não. É preciso viver agora. A partir da morte e ressurreição de Jesus, a morte não é mais a triste descida à mansão dos mortos. Gente, isso é uma graça. Nós vivemos após Jesus Cristo. Antes de Jesus, sim, as almas, os patriarcas, os profetas, eles morriam, eles caíam numa mansão dos mortos. A partir da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, já não é uma descida, a morte não é uma triste descida à mansão dos mortos, mas a entrada na vida eterna. Isso precisava ser uma libertação, essa verdade já é uma cura e uma libertação para a minha alma. A certeza de que ali vai ser, se eu vivi na amizade de Jesus, se eu morri na amizade de Jesus, vai ser uma porta de entrada. Agora sim, no céu não haverá lágrimas, sofrimentos, morte, dores. Mas aqui é o vale de lágrimas. Nós não rezamos assim no Salve Rainha? Agora é o tempo da dor, agora é o tempo de carregar a cruz, de subir o Calvário. E digo de passagem, a igreja começou um caminho do Calvário nesses últimos tempos. Assim como Jesus Cristo subiu a uma montanha santa, como muitos santos gostam de chamar a montanha do amor, que foi o Calvário, assim nós também precisamos subir. E a dor faz parte. Mas não é para ir para uma mansão dos mortos. É para me encontrar com Jesus. Ele mesmo disse, em verdade te digo,
ele disse para aquele bom ladrão, São Dimas: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra, ela é cura para o nosso coração, ela precisa iluminar a minha inteligência. Se eu estou na amizade de Jesus, eu não preciso ter medo. Esta palavra, hoje estarás comigo no paraíso, significa que já não tem mansão dos mortos. Jesus está falando da vida eterna. Jesus não está falando de uma sonolência, a alma agora está num sono. Não, é vida. O próprio Jesus, quando ele, naquela discussão com os fariseus, ele disse: estás errado, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Aí entramos no luto. O luto precisa ser vivido em Deus. Lembra da passagem? Deixa eu tomar com vocês. O que diz a palavra de Deus em Eclesiástico 38, a partir do versículo 16. Meu filho, derrama lágrimas sobre o morto, e chora como um homem que sofreu cruelmente. Sepulta o seu corpo segundo o costume, e não descuides de sua sepultura. Jesus está dizendo aqui: chora. Quantas pessoas falam: não chora não, isso não é remédio. Chora diante da perca de alguém. Derrama as tuas lágrimas sobre o morto. Sepulta o seu corpo segundo o costume, e não descuide de sua sepultura. Meu irmão, o próprio Jesus, encontra-se lá no livro de São João, no capítulo 11, 25, que é o menor versículo da Bíblia, e nós começamos com Lázaro nessa pregação, na oração. Jesus, a palavra diz assim, que quando ele estava diante do sepulcro, o seu amigo Lázaro estava enterrado. Diz a palavra que, no menor versículo, Jesus pôs-se a chorar. Em algumas tradições, Jesus chorou. Jesus derramou lágrimas pelo seu amigo. Devemos sim derramar lágrimas pela morte de alguém. Seria algo estranho se isso não acontecesse. Jesus não está falando: olha, você não pode sofrer, muitos precisam chorar percas que até hoje não choraram. Por isso que está aí nesse remorso, nessa depressão, nessa tristeza, nesse apego. Porque não viveu bem o luto. Se você quer passos para viver bem o luto, lembra-se que o luto é a própria cura de uma perca. Você precisa viver bem o luto. Você precisa sofrer com o luto. Não é ficar tomando remédio para não sofrer, não. Você precisa sofrer. Nossa Senhora sofreu com a morte de Jesus. Jesus chorou pela morte de Lázaro. E a palavra é clara para nós. Meu filho, derrama lágrimas. A lágrima é cura para a nossa alma. E eu digo, é preciso chorar e não desesperar. Não cair no desespero. Eu sei que é pesado essa pregação. Então, eu lembro de uns contos do Padre Léo. Era tão engraçado, né, nas suas pregações. E ele trouxe uma vez que, não é um fato, né, ele contava aquelas piadinhas dele, que uma mulher no velório do marido tirava descabelando e gritava: não, eu vou morrer também. E aí as pessoas querendo enterrar, colocar o caixão: não, eu também quero morrer com ele, a minha vida, eu não vou aguentar viver mais. Aí alguém falou: então tá, joga ela, enterra com ele. Não, isso não. Não quer morrer coisa nenhuma. Isso é histeria, é ataque. Isso são as paixões desordenadas.
Na verdade, ninguém quer morrer porque o outro morreu, não. E não é isso que Jesus quer. A palavra é muito clara: eu devo sofrer pela morte de uma pessoa querida, devo sofrer sim. Eu não posso, porque hoje as pessoas acham que, e é quantos ensinamentos loucos, tantas ideologias, que não sofra. Pare de sofrer. Isso não é católico. Isso não é doutrina cristã. Isso é ideologia. Isso é autoajuda. Mas não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é a cruz, é a religião da cruz. Existe um sofrimento e uma dor que eu preciso viver, que é minha, que o Márcio não vai poder viver no meu lugar. Isso é providência divina, desde da minha concepção, do meu nascimento até o último dia da minha vida. A providência já tem tudo lá demarcado que eu vou ter que passar, as percas que eu irei ter que enfrentar, o sofrimento que eu vou ter que viver. Mas se eu acredito que isso é para a minha salvação, eu vou enfrentar com a graça de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O salmista vai falar: com Deus faremos proezas. E a palavra continua: chora amargamente durante um dia, por causa da opinião pública, e depois consola-te de tua tristeza. Olha só o que a palavra nos pede: chora-o amargamente durante um dia. E chorar amargamente não é ficar gritando, fazendo cenas e berreiro. O chorar, muitas vezes, é aqui interior. É o sofrer e não querer fugir do sofrimento, e enfrentar aquela perca com a coragem do Espírito Santo. Lembra-se que não parte de mim, é graça de Deus. Por isso que eu disse, não dá para improvisar no momento da dor. Ou eu estou vivendo, ou estou a caminho dessa vivência, ou eu não vou ter estrutura. E quantos não têm estrutura, nem psicológica, emocional, espiritual, diante de uma perca? Toma luto segundo o merecimento da pessoa, um dia ou dois, para evitar as más palavras. Olha só o versículo 19: pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor, e o desgosto do coração faz inclinar a cabeça. A tristeza permanece quando o corpo é levado, e a vida do pobre é o espelho do seu coração. Preste atenção: não entregues teu coração à tristeza, mas afasta e lembra-te do teu fim. Quando eu estou diante de uma morte, de alguém, eu preciso lembrar do meu fim. Eu não posso deixar que essa paixão da tristeza me leve a uma melancolia, um desânimo e uma depressão. Deus está dando a oportunidade, porque tudo é graça de Deus. Pare e pense um pouco. Tudo que acontece na tua vida, há uma permissão divina. Mas se aconteceu, há uma permissão. Se há uma permissão, é porque Deus sabe que aquilo é o melhor para você. Quando eu tenho a certeza dessa verdade, eu abandono minha providência divina. Eu confio em Deus. Eu creio que Ele tem o melhor para mim sempre. E que eu não tenho a capacidade a compreensão do que é melhor para mim e o que é pior. Mas Deus sabe. A minha parte é acreditar. E Ele está dizendo: não entrega o teu coração à tristeza, mas afasta e lembra-te do teu fim.
Se eu estou vivendo aquele momento, o processo de um luto, é para o meu crescimento também. Deus aí está, querendo me dar lição, querendo me ensinar, querendo que eu me prepare para o dia da minha morte, para o meu dia, para o dia que eu vou encontrar com Jesus Cristo. Essa morte eu tenho que temer, a segunda morte. Ou seja, se eu não estou vivendo em estado de graça, e quando a primeira morte surgir, aí sim eu tenho que ter medo dessa segunda morte, que é a condenação. Por isso, se estou vivendo na amizade de Jesus, buscando trilhar um caminho de santidade ou de perfeição, a minha alma precisa descansar nas verdades eternas, descansar em Deus, como Santo Agostinho aprendeu a descansar. A minha alma continua inquieta, enquanto eu não repouso em vós, Senhor. Não importa o tamanho da dor, do sofrimento, o que importa é que Deus é infinitamente maior do que qualquer dor. O que importa é que Deus me dá estrutura e que Ele me sustenta. Se no livro de Hebreus capítulo 1 diz que o universo é sustentado pela palavra de Deus, muito mais a minha vida é sustentado pela verdade, pela palavra de Deus. E é por isso que eu posso caminhar, é por isso que eu posso viver bem aquele momento em que Deus está proporcionando para mim. Eu sempre digo, tudo é oportunidade. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade que Deus dá durante o dia, que tudo é para o meu crescimento, tudo é para que eu cresça na intimidade, o meu chamado de conhecê-lo, de amá-lo e de servi-lo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção nessa palavra. Amor aqui é a virtude teologal da caridade. Então, se eu quero que tudo concorra para o meu bem, primeiro eu preciso estar em estado de graça. Eu não posso estar em pecado mortal, porque no pecado mortal eu perco a virtude da caridade. Eu perco a graça santificante e perco a virtude teologal, a maior da virtude, o vínculo da perfeição, como São Paulo vai falar, que é a caridade. Sem a caridade é impossível amar a Deus. E mesmo com a caridade nós amamos a Deus de modo imperfeito, porque nós somos fracos, miseráveis, nós somos imperfeitos e pecadores, com as inclinações más dentro de nós. Durante o dia, pouquíssimos momentos que nós queremos verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Nós corremos sempre na nossa própria vontade, nós buscamos os nossos gostos, as nossas satisfações. É por isso que nós não queremos sofrer, porque somos egoístas. E aqui é o amor próprio doentio, desordenado em nós, que faz tudo buscar a nós mesmos, as nossos gostos, as nossas satisfações. Nós não gostamos de contrariedade, nós não queremos ser contrariado, nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós não queremos carregar a nossa cruz, nós não queremos a renúncia. E Jesus deixou muito bem claro, esclarecido: se queres me seguir, tome a tua cruz, mas antes renuncia a ti mesmo. Isso é a virtude da abnegação. Morre para ti mesmo. Mas nós não queremos morrer. E é por isso que as adversidades parece que vão nos matar. Na verdade, são os nossos gostos, os nossos sentimentos, os nossos apegos. Porque se existir verdadeiramente amor nas famílias, preste atenção, isso é ensinamento dos santos. Santa Rita de Cássia, quando morre seu marido, e que ela tanto sofreu pela salvação dele, e Jesus enviou, deu essa mensagem, essa revelação, que ele chegou ao purgatório por causa das dores de Santa Rita. E quando Santa Rita percebeu que seus 2 filhos estavam com uma mágoa profunda daquele que tinha assassinado o pai deles, eles queriam vingança.
Santa Rita disse: Deus, leve os meus filhos antes que eles se percam. E Deus assim o fez, levou os filhos. Quer viver bem o luto? Não seja apegado. Queira o melhor da pessoa sempre. Os meus 2 filhos, e minha esposa está me assistindo em casa, ela é testemunha disso. Quando nasceram, os 2 eu disse: Deus, se é para eles conhecerem um pecado mortal, se é para eles ofenderem a Ti, se é para eles se perderem, leve agora antes que eles conheçam o pecado. Isso é falta de amor? Eu rezava chorando, mas era a alma, era o que eu quero melhor para o meu filho, eu quero o melhor para a minha filha. O processo do luto não é mágica. Gente, eu estou muito preocupado com alguns ensinamentos que a gente escuta por aí dentro da igreja. Muito preocupado. De doutrina, de verdade, não tem nada. O que existe por detrás é uma promoção pessoal. É querer dar aquilo que as pessoas gostam de escutar. Mas eu não vou entrar nesse tema hoje não, senão depois vão puxar a minha orelha. Vamos continuar aqui. Não te esqueças dele, porque não há retorno sobre o dia do seu dia. De nada lhe servirás e só causará dano a ti mesmo. Lembra-te da sentença que me foi dada, a tua será igual. Ontem para mim, hoje para ti. Na paz em que o morto entrou, deixa repousar a sua memória e conforta no momento em que exalar o último suspiro. Aqui para nós, aqui descarta. Eu estou falando para a doutrina e ensinamento da Igreja Católica. Aqui descarta todo o ensinamento de reencarnação. Está aqui. Mas eu vou trazer o que o documento fala, para não achar que é palavra do Ricardo. Se eu não acreditar, se eu não acredito na palavra de Deus, no ensinamento da igreja, na ressurreição dos mortos, que nós iremos trabalhar amanhã, então no momento do meu sofrimento, e a gente vê isso, muitas pessoas querendo conversar com os mortos. Lembra-te que só tem 3, quando eu morro, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o purgatório, ou eu vou para o inferno. Não tem outro lugar. Isso já é motivo para eu viver bem o luto. Já aconteceu, a pessoa recebeu o que ela merecia. Um dia estudando sobre isso, São Tomás de Aquino, e alguns outros doutores da igreja, de que, mas aquelas pessoas que chegaram ao céu e verem que os seus parentes, os seus amigos se perderam, eles vão chorar? Negativo, os santos dizem. Eles vão se alegrar ainda mais, porque a justiça de Deus se fez. Eles ficam do lado de Deus. O que nós precisamos é estar sempre do lado de Deus. É sempre fazer a vontade de Deus, buscar a verdade para que essa verdade me liberte, e a única maneira de ser liberto é conhecendo a verdade. Alguns conselhos de santos, então, a partir dessa palavra, para entender o sentido da morte e para viver o luto. Primeiro, recorrer aos sacramentos. A unção dos enfermos, o sacramento da confissão, da Eucaristia. Isso vale para a nossa preparação e para de um ente querido também. Olha como Deus é bom. Deus deixou a sua igreja para nos confortar. Nós não estamos sozinhos.
Nós temos uma mãe, a Virgem Santíssima, mas nós temos a mãe igreja, nós temos os ensinamentos dos santos padres, dos apóstolos até hoje. Nós temos os sacramentos, o sacramento da confissão, a unção dos enfermos, da Eucaristia. A partir de hoje, você que vive ainda o luto, busque os sacramentos da igreja. O sacramento da confissão, até no catecismo vai falar que é um dos sacramentos de cura. A unção dos enfermos, um sacramento de cura. Permita Deus com a sua verdade. A verdade é Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Permita essa verdade por uma graça iluminar a sua inteligência. E você ser livre e liberto de tudo aquilo que hoje te entristece. Como Lázaro fica lá no sepulcro, perdeu o gosto de viver. Segundo passo, conselhos dos santos. Guardar a alma com alegria, a lembrança das pessoas que partiram. Alimente isso. Você perdeu o seu filho? Você perdeu o seu marido? O luto já aconteceu, hein? Tem que viver bem o luto. Agora é guardar na alma a alegria, as lembranças boas daquela pessoa. Por exemplo, do meu pai. Eu lembro que meu pai, eu pego aquilo que era bom dele. Era um homem honesto, um homem trabalhador, que me ensina a não ser preguiçoso. Ainda ele me ensina com os bons exemplos dele. É isso que tem que ficar, é isso que eu tenho que alimentar dentro da minha alma. Não uma tristeza, não ficar me entregue, não num saudosismo. Lógico que existe a saudade, porque a pessoa faz parte, mas isso não pode me deixar nessa tristeza que diz o eclesiástico. Então ajuda a você guardar na alma a alegria, a lembrança das pessoas que partiram. E lembre-se, a dor faz parte da nossa vida. Sentiremos saudades da pessoa amada, mas devemos evitar cair em tristezas prolongadas, como diz a palavra em Eclesiástico. Buscar ajuda para superar esse momento é um grande remédio. Ou seja, busque um diretor espiritual, busque um sacerdote. É que nesse momento, as pessoas buscam um monte de gente, menos daquela pessoa que pode te ajudar na alma. E eu não estou contra nenhum profissional, não, pelo amor de Deus. Aqui na Canção Nova, eu digo a doutora Rose, minha irmãzinha fantástica, e ela tem que cuidar de mim, das minhas loucuras. Temos psicólogos bons, não estou dizendo isso. Mas aquele que foi dado uma graça especial para cuidar da nossa alma, é o sacerdote, é um diretor espiritual. A própria confissão é um remédio. Busque exercitar na obra de caridade. Por exemplo, isso aqui é ensinamento de santos, hein? Doando roupas, objetos que pertenciam à pessoa. Eu conheço, meu Deus, não vou falar. Eu conheço pessoas que ficam guardando há 30 anos os pertences da pessoa que já foi. Quem que vai usar aquilo? Isso é apego. Gente, eu vou trazer um exemplo aqui. O meu filho não morreu, não. Meu filho, há 5 anos que ele mora muito distante de nós. Hoje, irmão, religioso. Eu senti muito a dor da perca, porque a perda também não é só morte, mas eu percebi que havia, além de um amor, havia também o apego. Mas o que eu fiz quando ele partiu, porque ele não me pertence, eu sempre disse, Jesus, o meu filho pertence a vós, e eu vou apoiar sempre um chamado que eu tinha na minha alma, que ele tinha um chamado para servir a Deus, de próximo a Deus. Ele é teu,
eu vou chorar. O que eu fiz? Eu entrava no quarto dele, olhava os móveis, gente, doía, porque eu lembrava dele. O que eu fiz? Peguei e dei todos os móveis dele, todo. O escritorinho, a mesa, a cama, o guarda-roupa, tudo que era dele. Toma para as pessoas que precisam. Aquilo foi uma libertação, porque eu pratiquei uma caridade, a virtude teologal da caridade. E isso eu vi que era apego. E aquele apego foi acontecendo um desapego em mim também. Só que o ser humano, ele se fecha. Ele não vive da inspiração do Espírito Santo. Ele vive das chamadas da própria carne. E é por isso que vai se afundando cada vez mais. E aí, nós já estamos terminando. O último ponto eu não vou conseguir falar para vocês, erro meu. Mas rezar pelo descanso eterno dessa pessoa. Esta é a maior obra de amor. Ofereça a Santa Missa por ela. Buscar, como ensina a doutrina da Igreja Católica, as indulgências, oferecer sufrágios por esta alma. Isso traz cura para você. Aquela saudade, ela é amenizada. E por último, a oração, a meditação, como eu dizia, sem a meditação não há luz, e por isso, não havendo luz, se encaminha numa escuridão. As verdades da fé não se enxergam com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Quando o nosso espírito as medita, espírito aqui é a inteligência, é a vontade, é a vida sobrenatural, não carnal. Quem não faz a meditação, quem não reza sobre as verdades eternas, não pode vê-las, e por isso anda no escuro. Facilmente se apega às coisas sensíveis, e por causa dela despreza os bens eternos. É por isso que vai buscar solução, querer ouvir a voz do morto, e na verdade não é uma pessoa que fala ali, é o demônio, porque quer coisas sensíveis, vive das paixões da carne, e não do espírito, não uma vida sobrenatural. Na hora da dor, das perdas, se não estiver caminhando no conhecimento da verdade, não haverá superação, não dá para improvisar, porque hoje querem soluções fáceis, receitas mágicas, e não existe receitas mágicas, não existe soluções fáceis para problemas difíceis. A solução é a cruz do Senhor. A solução é olhar para o crucificado. Ele morreu por mim, Ele morreu pelos meus, e somente pela morte e ressurreição de Jesus é que eu vou poder no último dia ressuscitar. Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor, vem iluminar a nossa inteligência. Venha, Senhor, fortalecer a minha vontade enfraquecida. Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos conhecer a verdade, Jesus. Nós não queremos caminhar na escuridão. Nós não queremos ficar apalpando as coisas sensíveis, e porque agora nós não temos uma pessoa do meu lado, então eu tenho que buscar algo. Não, Senhor, a solução está em Te conhecer, a solução está em Te amar. O Senhor disse: eu sou a ressurreição, e eu creio nessa verdade, Jesus. Eu creio na verdade, eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, mas eu preciso da Tua graça, Jesus. Eu preciso, Senhor, da Tua graça. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Peça essa graça, cante. Vem Espírito,